alumni aqui são pessoas muito importantes para a gente, porque essas pessoas fazem parte da nossa rede de contatos ao redor do mundo inteiro. Sejam porque eles são futuros clientes ou porque eles, de fato, ainda agregam algum tipo de conhecimento aqui com os clientes que hoje a gente trabalha, né? Então, vamos supor que eu saio da McKinsey e viro CEO de uma grande organização. Eu ainda consigo ser referência para a McKinsey no tema que eu sou especialista ali. É, Algo super importante, né? Uma vez que você entra na McKinsey, você vai desenvolver muitas habilidades e a gente realmente investe muito nos nossos colegas. E por que que eu falo isso? Porque o principal ativo que a gente tem são as nossas pessoas. É, então, a gente não tem fábrica, a gente não tem um produto que a gente entrega físico, né? Aqui, o nosso principal recurso são as pessoas e tudo que está na cabeça delas. Então, a gente, de fato, investe muito no treinamento e desenvolvimento dessas pessoas. A gente, no ano passado, por exemplo, investiu mais de US$ 5.000 por pessoa aqui dentro da firma. É, e um motivo muito legal, assim, que a gente se orgulha muito, é que as pessoas que passam pela McKinsey depois realmente têm uma referência muito forte no mercado de trabalho. Então, eu costumo brincar assim, se você quer entrar na McKinsey, mas não tem certeza se quer ficar a vida inteira aqui dentro, não tem problema. Com certeza você vai ter ali um carimbo da McKinsey no seu currículo que vai te abrir muitas portas. E por que isso, pessoal? Porque uma vez que você faça parte da McKinsey, você vai desenvolver o que a gente chama da maletinha ali, o toolkit de habilidades que você vai usar em qualquer outro lugar que você for trabalhar. E isso é muito valorizado. E esse toolkit que a gente fala é muito mais a forma de vocês pensarem, a forma de vocês resolverem problemas, o networking que vocês criam aqui dentro, que vocês carregam isso para fora depois. Então, vocês têm realmente ali um carimbo que dá muita visibilidade para vocês, uma vez que vocês passem aqui dentro. Ah, e como que onde a gente está presente hoje em dia? Então, a gente tem mais de 130 escritórios ao redor do mundo inteiro, mais de 70 países. Eu costumo brincar que é mais fácil você saber onde a McKinsey não está do que onde a McKinsey está. É, então, a gente realmente está ao redor do mundo inteiro. É a maior firma de consultoria do mundo, né? A gente é a maior mesmo, assim, que está em todos os países, em praticamente todos os países. Sendo que aqui na América Latina, a gente tem 17 escritórios com mais ou menos 3.200 colegas. E a gente está presente desde o México até o Uruguai. Então, tem países aqui que a gente tem 2 ou 3 escritórios. No Brasil, a gente tem 4. Não sei se vocês sabiam, mas é legal comentar isso, porque a gente está, fora só do o eixo Rio e São Paulo, a gente também tem Salvador e Belo Horizonte, porque a gente entende, né, que a gente precisa estar onde os nossos clientes estão. Então, a gente vai, de fato, nas localidades onde estão os nossos principais clientes. É, um dado muito importante aqui sobre a América Latina. A McKinsey, a gente fala que é one firm, né? Então, uma vez que você faça parte da McKinsey, seja no Brasil, na Colômbia, na Costa Rica, vocês fazem parte de uma firma global. E não é global só porque existem muitos escritórios, é porque realmente não existe fronteiras entre esses escritórios. Não existe uma hierarquia entre os escritórios, para vocês terem uma ideia. Então, o Brasil tem tanta relevância quanto um escritório nos Estados Unidos e um escritório na África. É, isso abre muitas portas para vocês terem oportunidade de trabalho em qualquer lugar do mundo. Então, isso acontece. Obviamente, dependem de muitas variáveis, de oportunidades, do interesse de vocês, do relacionamento que vocês criam, do network, do toolkit que vocês desenvolvem em determinadas indústrias, mas uma vez que vocês realmente tenham todos os aspectos que vocês podem entregar valor para determinado projeto, vocês abrem muitas portas para fazerem projeto em qualquer lugar do mundo. E principalmente aqui na América Latina. Então, isso eu queria reforçar para vocês. E aí, onde a gente atua, né? Existem clientes de diversas indústrias, diversos setores, e a McKinsey atua realmente
em muitas indústrias e muitas funções. Então, a gente traz essa mandala aqui, onde a gente consegue ver é, no azul, na parte azul, né, a parte de cima aqui, quais são as funções que a gente atua principalmente, e parte cinza embaixo, a gente tem a parte, quais são as indústrias que a gente atua. E o que acontece é que essas indústrias e essas funções, elas se correlacionam. Então, você pode fazer estratégia no setor público, você pode fazer Digital Analytics no varejo, ou então fazer organizações, então trabalhar mais com temas de cultura, pessoas, no banco, por exemplo. Então, são assuntos que se correlacionam. E uma coisa muito legal, a gente vai falar mais para frente aqui sobre como vocês podem fazer parte da firma, mas você não precisa ter nenhuma formação, conhecimento, experiência prévia para trabalhar nessas indústrias, principalmente para quem está começando a carreira agora. E eu costumo dizer que esse aspecto de você poder fazer, experimentar coisas diferentes, principalmente no início da sua carreira, ou até para quem quer fazer uma transição de carreira, tá vendo que tem pessoal de MBA aqui, é, é o aspecto mais legal, porque se você não sabe, né, para qual área você quer se especializar quando você tiver mais tempo na firma, que é esperado que você tenha essa especialização mais para frente, você consegue experimentar coisas muito diferentes para depois você decidir para onde você vai. Ao mesmo tempo, é muito legal que, se você já sabe para onde você quer ir, você também pode entrar já atrelado a uma prática, como a gente fala, né? Uma indústria ou uma função, e isso também te dá a oportunidade de focar na área que você mais gosta. Beleza? E aí, como que você pode fazer parte? A gente tem muitas portas de entrada. Eu acho que as pessoas que conheciam já a McKinsey provavelmente conheciam só mais pela questão da consultoria generalista, que é o mais tradicional mesmo. Então, como consultor generalista, que é isso que eu comentei, né, de você não ter nenhuma formação das áreas com as quais você vai trabalhar, é você, de fato, entrar na McKinsey como consultor e você vai ser muito mais avaliado durante seu processo seletivo pelo seu modelo mental de resolução de problemas, de comportamento, né? Se você é uma pessoa colaborativa, se você é uma pessoa que trabalha bem com o cliente, enfim. Então, a gente avalia muito mais isso do que se você tem algum conhecimento mais técnico. Mas a gente também tem a consultoria de prática, que é se você já tem algum nível de experiência em alguma função. Os mais comuns aqui no Brasil são de operações, de digital, então são risco, enfim. Então você já entra em projetos referentes a esses temas, que podem ser em diferentes indústrias, então você pode fazer operações em diferentes indústrias, por exemplo, mas já é esperado que você tenha algum nível de experiência nessas áreas. A gente tem uma área que chama Client Capabilities, que é uma área interna na firma, que vocês geram conhecimento para o time que está ali no projeto, né, no que a gente fala do client facing ali, já está em contato com o cliente, que é de muito valor para o time de projeto. E isso, inclusive, é super legal, porque imagina que o time que está no projeto, no cliente, ele precisa focar no que é importante para o cliente, que é esse relacionamento, que é ter deixar o cliente confortável do jeito que a gente está trabalhando e entregando resultado e conversando com esse cliente. Enquanto isso, tem um time internamente que está gerando dados para embasar muitas dessas conversas. Então, imagina que se eu preciso entender, sei lá, como que foi a produção de soja de 1950 a 2025 no Brasil. Esse time aqui vai levantar todos esses dados para vocês. Vocês, enquanto consultores, vão conversar com esse time, e esse time vai te dar todo o contexto e vocês vão conversar de igual para igual com um cliente que está há 50 anos trabalhando nesse mercado. Então, é muito legal porque o time de projeto tem muito apoio. A gente também tem a área de digital, né, e tecnologia, enfim. Não sei quanto que vocês sabem, mas a gente tem a Quantum Black, que é o nosso braço de Advanced Analytics aqui na firma. Então, dentro desse time, a gente tem Data Scientist, Data Engineer, Software Engineer, pessoas muito focadas mesmo
dados, além da parte de digital, né? Então, Agile, coaching, pessoas que trabalham com experiência do usuário, que é uma frente, enfim, muito forte, trabalha também muito em contato com o cliente. Essas pessoas integram o time mais focado em business, então a gente junta o melhor dos dois lados, um time bem focado em business, mas um time também focado mais em tecnologia, para a gente entregar o melhor resultado ali para o nosso cliente. E as posições internas, como eu, como a Clarinha, como o pessoal de financeiro, o pessoal de RH, o pessoal de direito, né, que trabalha com contratos, com questões mais legais, enfim. Então, a gente também tem esses processos. Cada posição tem um processo de recrutamento diferente, então essa é uma dúvida que eu sei que sempre aparece. E também tem timings diferentes de processo seletivo, né? Por exemplo, as posições internas são muito mais pontuais. Elas não acontecem de forma tão previsível como geralmente acontece para a carreira em consultoria. Beleza? Antes da gente pular aqui para o próximo tópico, eu queria saber se, Clarinhas, temos alguma dúvida que foi recorrente aí que vale a pena a gente testar? Por enquanto, nada recorrente, não. São pontuais. Estou respondendo aqui no chat. Top. Maravilha. Bora lá então. Vamos falar sobre currículo, pessoal. Agora eu recomendo assim, peguem papel e caneta, que vai ser assim, ó, 40 minutos de dicas práticas, tá? Podem ir perguntando também no chat, porque eu sei que geram muitas dúvidas aqui. Vamos lá. É, eu costumo brincar que o ideal, assim, quando vocês vão se aplicar para uma posição, o ideal seria vocês criarem um currículo para cada posição. Isso é inviável, né? Dá muito trabalho criar currículo. E por que que eu falo isso, assim? Porque cada posição demanda um tipo de expertise, vocês precisam ressaltar um nível de experiência diferente de vocês. É, mas claro que a gente não vai fazer isso. Então, aqui a gente vai dar dicas muito mais abrangentes, né? Ao invés de ser super específicas para posições mais técnicas, digamos assim. Mas, obviamente, é legal que você adeque o seu currículo, inclusive se você é mais da área de tecnologia, se você é mais de uma área de prática, como eu comentei, ou se você está tentando vagas mais generalistas, tipo às vezes um trainee, um estágio, que você acaba indo para algo mais abrangente, né? É, mas o mais importante do seu currículo aqui é que você inclua o nível de informação que seja relevante para você conseguir demonstrar suas fortalezas do seu histórico de experiências, assim. Então, a gente traz três níveis de impacto aqui para vocês colocarem no currículo de vocês. Vocês podem ter um impacto um pouco mais leve, digamos assim, onde vocês vão colocar só as qualificações de vocês. Sabe quando você escreve ali no currículo, eu era, sei lá, assistente financeiro, ou eu era é, analista de marketing, e você coloca assim, eu respondia e-mail, eu fazia relatório, eu montava apresentação e consolidava KPI. Beleza. Tipo, isso é um nível de qualificação ali, um nível de impacto de qualificação, que a gente sabe quais foram as atividades que você exercia dentro daquela função que você gerava ali. Mas se você quiser gerar mais impacto dentro do currículo de vocês, vocês podem trazer dados quantificáveis, né? Então, quais foram os resultados que vocês efetivamente é, trouxeram com aquela experiência que vocês passaram? Ou então, quais foram as qualificações que vocês desenvolveram dentro dessa atividade? Porque às vezes a gente não mede tudo também, né? Pode ser mais um projeto onde você tinha um aspecto mais qualitativo ali. Então, é legal que vocês pensem dentro de cada experiência que vocês passaram, qual foi o número ou a qualidade que vocês geraram ali. E aí, o terceiro nível de impacto aqui são os seus pontos fortes, no que você realmente tem como fortaleza dentro das suas qualificações pessoais. E aí é muito mais sobre você. Por exemplo,
às vezes você teve várias experiências onde você conseguiu trabalhar com equipe, ou então você desenvolveu mais uma habilidade de gerenciamento de projeto. Então, obviamente, esses pontos fortes do nível 3 talvez seja até algo mais abrangente dentro de todas as experiências do que quando você coloca uma experiência isolada, né? Então, mas é legal que vocês pensem, quando vocês olham o currículo como um todo, qual é a história que vocês querem passar, né? Qual história vocês querem contar para esse time de recrutamento que está olhando o seu currículo ali. Então, por isso que eu falo assim, não é em uma sentada na frente do computador que você vai conseguir criar o melhor currículo possível. Leva algum tempo, tá? Porque você começa a refletir muito, às vezes você vai colocar uma informação que você não tinha pensado antes e tirar uma informação que você já tinha ali. Então, é legal que você passe a refletir muito bem sobre o seu currículo. Eu, por exemplo, cada vez que eu abro o meu currículo, eu tento mudar, e às vezes acontece, assim, não é que eu tento intencionalmente, mas é que às vezes eu releio ali e falo, putz, acho que essa frase que eu criei aqui não tá passando exatamente a experiência que eu tive ou o aspecto que eu quero passar para a pessoa que estiver lendo isso aqui. Então, é legal que vocês realmente se dediquem para criar o currículo de vocês de forma muito estratégica, tá? E aí, quando a gente fala de pontos fortes, a gente destaca aqui quatro elementos que vocês podem trazer dentro desse impacto 3, nível de impacto 3 aqui. Alguns pontos fortes. Resolução de problemas. Então, aqui vocês podem trazer, dentro de todas as experiências de vocês, em que momento vocês realmente geraram valor naquela experiência. Seja porque vocês tiveram um gerenciamento de projeto, isso pode ser demonstrado como resolução de problema. Vocês realmente focaram muito no resultado. Eu acho que o fato de você já quantificar as suas experiências já vai trazer esse aspecto de resolução de problemas por si só. É, então, tentem dar mais cor no impacto que vocês criaram quando vocês pensarem aí nas experiências de vocês. Impacto pessoal, acho que esse é o mais difícil porque a gente às vezes tende a se boicotar, né? Mas assim, qual que é o seu diferencial? Qual que é o ponto que você realmente se destaca quando vocês estão trabalhando, vocês, né, têm um objetivo dentro de toda a experiência acadêmica ou profissional de vocês. Então, no que vocês se diferenciam? Às vezes, até conversar com outras pessoas que trabalharam com vocês te ajuda a pensar sobre esse ponto, porque às vezes a gente não reconhece. Então, pergunta para as pessoas assim, onde você acha que, tipo, dentro daquela experiência, eu mais me destaquei aqui? Que você acha que ninguém mais teve esse diferencial, mas eu fui lá e consegui entregar. Então, essa seria a minha dica para vocês pensarem sobre impacto pessoal. Sobre liderança, pensem nas experiências onde vocês realmente tiveram ali uma experiência de trabalhar em grupo, trabalhou com pessoas, e aqui não precisa ser uma experiência de liderança formal, tá, gente? Inclusive, eu tendo a ver as experiências de liderança informais com um outro peso, assim. Um peso muito mais relevante, porque, às vezes, o fato de você ter uma liderança formal já te dá o poder e as pessoas vão realmente conseguir seguir o caminho que você está falando. Agora, quando você tem uma experiência informal, é onde é mais difícil você convencer as pessoas, levar as pessoas para o caminho que você acredita que seja o certo. Então, pensem nessas experiências e coloquem no currículo de vocês as experiências de liderança. E empreendedorismo, que é quando. Sabe aquele tipo de atividade que vocês não tinham nenhuma. Vocês eram comprometidos, tinham a paixão ali de resolver aquele problema, e aí vocês foram lá e entregaram acima das expectativas? É esse tipo de experiência que vocês podem colocar em termos de empreendedorismo aqui. E aí vocês podem descrever os exemplos de quando vocês saíram dessa zona de conforto, e entregaram um resultado super legal nas experiências de vocês. Beleza?
Vamos falar então. Eu falei muito sobre conteúdo, de forma genérica, mas a gente vai agora falar sobre estrutura do currículo, e aí a gente vai trazer isso, aterrissar um pouco mais isso em cada um dos blocos que a gente vai mencionar aqui agora. Beleza? Então vamos lá. Um currículo, ele, ele deveria ser, pelo menos, estruturado por si só, com informações muito bem organizadas ali. E ele deveria ser consistente também, né? Então, o que que a gente quer dizer com consistente? Ele tem que contar uma história. Ele tem que, não podem ser informações jogadas ali. Então, ele tem que fazer um sentido. Pensem que a pessoa que está pegando, né, o currículo de vocês não tem nenhum contexto sobre a história de vocês. Então, o currículo de vocês tem que contar essa história, deveria fazer pelo menos algum sentido entre experiência acadêmica, experiência profissional, se vocês tiveram até alguma mudança bem radical ali de carreira de vocês. Isso deveria ser refletido de alguma forma no currículo. Não existe fórmula mágica, tá, gente? Eu acho que aqui é muito mais o poder ali de articular, a articulação de vocês dentro do currículo. Mas tem algumas informações que são, assim, prioritárias dentro do currículo de vocês, que já dizem muito sobre a estrutura que vocês estão seguindo no currículo. Informações pessoais. Então, é super importante vocês colocarem o nome de vocês, nome e sobrenome, telefone, não esqueçam de colocar telefone e e-mail. E LinkedIn, hoje em dia, obviamente, a maioria, ou se não todos os lugares, só recebem o currículo digital. Então, vocês submetem, às vezes, ali pelo sistema de recrutamento das empresas. Então, coloquem o currículo com hiperlink, o LinkedIn, desculpa, com hiperlink, que é super fácil. Inclusive, o LinkedIn, a gente vai comentar depois, mas ele serve para ajudar realmente a complementar as informações que vocês já colocaram no currículo, que eventualmente não coube tudo em uma página só, enfim, e aí o LinkedIn pode ajudar a complementar essa informação. Formação acadêmica. Gente, é super importante vocês colocarem a formação acadêmica do mais antigo para pro mais recente. Então, coloca o antigo embaixo e o mais recente em cima. É assim que qualquer tipo de recrutamento que for ler o currículo de vocês, vai ler as informações. Então, parece contraintuitivo, né? Porque às vezes a gente tende a colocar o mais antigo e o mais antigo em cima e o mais recente embaixo, mas aqui é realmente o oposto. Você coloca o mais recente em cima e o mais antigo embaixo. Mas é super importante vocês colocarem faculdade, curso, o ano de graduação e o mês de graduação, seja da graduação ou da pós-graduação. Uma coisa super importante para quem ainda está na faculdade, inclusive. Tem gente que coloca lá, eu tô no sexto semestre. Gente, não diz nada, tá? Sexto semestre. Por quê? A pessoa que está lendo o currículo pode ler o currículo hoje, como pode ler o currículo daqui a um ano. Então, o mais importante aqui é vocês colocarem a data prevista da formação de vocês. Por quê? Se vocês prestarem atenção, muitos dos programas de estágio ou de trainee, enfim, é, eles falam assim, você precisa ter graduação até a data X, e não o semestre que vocês estão. Então, isso serve como uma referência para a pessoa que está considerando ali para o programa de estágio, se vocês estão na janela que eles estão procurando ou não. Beleza? É, experiências profissionais. Da mesma forma que a formação acadêmica, sempre da mais recente para a mais antiga. Então, a mais recente em cima e a mais antiga embaixo. E aí, nas experiências profissionais, podem colocar todas as experiências antes da graduação, depois da graduação, é, coloca o nome da organização e o cargo que vocês tiveram. Se for, por exemplo, eu tive uma evolução de cargo dentro da mesma organização, pode colocar só o nome da organização e depois os cargos embaixo, para mostrar, inclusive, e já dando essa dica, né, para vocês, que a gente vai comentar depois, que vocês tiveram um encarreiramento dentro daquela organização, que é super legal.
o mês e o ano de término de cada uma das posições que vocês passaram, porque isso também diz quanto tempo, né, vocês ficaram em cada uma das posições. Naturalmente, no LinkedIn de vocês já vai ter essa informação se vocês preencherem corretamente a data de início e de fim de cada experiência profissional. Mas no currículo vocês podem colocar também. Experiências extracurriculares. Aqui diz muito sobre aquela parte do empreendedorismo que eu comentei antes com vocês. Então, todo tipo de experiência que vocês tiveram com entidades estudantis dentro da faculdade, se vocês fizeram projetos acadêmicos, iniciação científica, receberam uma bolsa de estudo, é, participaram de Olimpíadas de conhecimento, né? Às vezes tem lá de matemática, de química, de física. É, ou então também se vocês fizeram parte de grupos esportivos dentro da faculdade, podem colocar. Tudo isso é muito legal. Atlética. Ah, putz, o time de recrutamento vai achar que eu só ia para só fazia festa, né? Tem um super preconceito aí entre vocês mesmos, às vezes, de que atlética não é bem visto. Gente, atlética demanda muita organização, muita articulação de time, né, que vocês trabalharam. Então, podem colocar, sim, a Atlética como uma das experiências que vocês tiveram. O que é super importante vocês colocarem aqui? Principalmente se vocês tiveram uma evolução também de carreira, entre aspas, né? Porque não foi uma carreira profissional, mas foi de posições dentro dessas organizações, incluam no currículo de vocês. Porque isso mostra que vocês realmente estavam comprometidos em sempre fazer mais ali dentro de uma organização estudantil, por exemplo. E aí, por último, colocar os interesses, idiomas, outras habilidades. Interesses é super legal para vocês darem uma humanizada no currículo. Para quem está no MBA, eu acho que é mais natural aqui, né? Coloca, é, gosto de correr, já fiz maratona, já fiz, gosto de cozinhar, gosto de ler, enfim, porque vocês mostram interesses além do trabalho e do acadêmico ali. Às vezes serve até de quebra-gelo ali com o entrevistador, a hora que pega o seu currículo, é legal para a gente entender. Idioma e fluência. Aqui é legal vocês incluírem o nome do idioma, então, inglês, espanhol, italiano, francês, alguma coisa assim. O inglês principalmente, né, gente? Porque o inglês a gente usa em qualquer lugar hoje em dia e espero que vocês realmente estejam procurando lugares onde vocês vão ter exposições, né, internacionais, globais, enfim, que eu acho que isso abre muitas portas para vocês. Então, coloquem lá o inglês é, e o nível que vocês estão. Não precisa colocar como que vocês estudaram, onde vocês estudaram e como que vocês atingiram esse nível, no sentido de eu fiz inglês na escola X, cheguei até o livro Y. Não precisa colocar desse jeito. Por quê, gente? Hoje em dia vocês aprendem idiomas de muitas formas. Então é indiferente como que vocês aprenderam. É muito mais importante entender se vocês conseguem se comunicar minimamente de forma informal ali com a pessoa que vai te entrevistar. Aqui a gente, principalmente, bom, vou falar em nome da McKinsey, a gente não está procurando se você tem, fala termos super técnicos, se você tem, fala gíria, não tem nenhum sotaque, tem aquele inglês, assim, perfeito, nativo. Não, não é isso que a gente está procurando. A gente quer entender se você consegue articular suas ideias com o inglês no nível que você tem, tá? E aí, habilidades técnicas ou certificações. Então, se vocês, por exemplo, têm linguagem de programação, se vocês têm, por exemplo, pessoas que não são, né, da engenharia, mas fizeram cursos de negociação ou fizeram alguma certificação do mercado financeiro, enfim, coisas desse sentido são sempre legais de vocês incluírem também, porque valoriza muito o currículo que vocês têm. Beleza? Farinha, dúvidas? Só uma Uh, vou beber uma água tô aqui. pipocando aqui, tô pipocando. Tá com o dedo pegando, o É, dedo pegando fogo aí. eu ainda nem mandei. Esse modelo que o Gui tá mostrando, eu vou mandar aqui o link
no chat, assim vocês conseguem baixar e se vocês quiserem fazer baseado nesse modelo, é bem mais fácil também. Assim que eu tiver 2 segundos no chat, eu mando o link. Mas no geral, a galera está perguntando como destacar crescimento na mesma posição, evolução, né? Com méritos, com Uhum. aumento, como deixar isso claro no currículo. Também da importância do LinkedIn. Gente, eu que olho muitos currículos, todos os currículos de vocês, a gente sempre olha o LinkedIn como apoio. Então a gente não é uma máquina, sou eu, Fabi, Gui, a gente olha todos os currículos. E a gente quer o máximo de informação possível. Isso não significa que você tem que escrever um textão. A gente quer que o seu currículo seja breve, seja objetivo. E se a gente quiser ficar com alguma dúvida, do tipo, mas por que, sei lá, essa pessoa ficou esse ano parada, aconteceu alguma coisa, o que aconteceu, a gente sempre vai olhar seu LinkedIn. Isso significa que o seu LinkedIn tem que estar minuciosamente detalhado a cada dia da sua vida? Não, mas o geral tem que estar lá. O que está no currículo tem que fazer sentido com o seu LinkedIn e a gente vai olhar lá, não para avaliar o quão bem, quantas conexões você tem no mercado, nada disso. É mais para confirmar as informações ou ver se tem alguma informação que você não tinha colocado no currículo para garantir que a gente tenha a visão completa do seu perfil. Gui, você quer falar um pouquinho sobre essa questão de destacar avanço dentro da mesma Sim, posição? perfeito, posso falar. Eu posso depois falar mais na parte de experiências profissionais, e aí eu detalho mais, mas algumas dúvidas que sempre aparecem, que não sei se apareceram no chat de forma mais pontual. Quantas páginas precisa ter no meu currículo? É, eu vou falar a minha preferência pessoal, tá? Não estou falando que todo mundo deveria seguir isso, mas uma página deveria ser o suficiente. É, utilizem dos artifícios que o Word te proporciona, né? Margem, diminui margem, diminui um pouco a letra, deixa mais organizado. Então, assim, a Clarinha falou que vai mandar o modelo do currículo que tem no nosso site. Ele é exatamente o modelo que está aqui nesse print do lado esquerdo aqui. E, assim, aqui é minimamente, ó, uma pessoa que tem é, aqui ela tinha só 3 anos, mas se você tiver 7, 8 anos de experiência, é totalmente possível vocês colocarem as experiências de vocês em uma página só, tá? Só precisa realmente ser esperto, né, conciso e conseguir articular da melhor forma possível as palavras para colocar todas as experiências de vocês. Outra dica, né, sobre o idioma. Devo mandar meu currículo em inglês ou em português? É, fica a seu critério, vai muito de empresa por empresa. Na McKinsey, por exemplo, se você estivesse aplicando numa posição no Brasil, pode mandar em português, porque somos nós que vamos avaliar o currículo de vocês. Caso vocês também queiram ser avaliados por pessoas, né, do mundo inteiro, recomendaria fazer inglês, porque daí acaba sendo um idioma muito mais acessível para qualquer pessoa no mundo inteiro. Então, essas acho que seriam minhas duas dicas aqui. Boa. Vamos seguir agora, então, para essa parte mais de bloco por bloco, tá? Formação acadêmica, gente. O que que a gente está buscando na formação acadêmica? Como eu comentei, você pode ficar no nível 1 e colocar ali, eu sou formado no curso X, na faculdade Y, me formei no ano tal, e é isso. Beleza. Caso você queira fazer além, né, e além, mostrar mais, vocês podem destacar prêmios acadêmicos. Então, se você fez se você fez o curso na graduação com bolsa de estudo, podem colocar. Se vocês tiverem algum reconhecimento, né? Talvez, sei lá, o melhor da classe num determinado semestre, ou teve a melhor média geral do curso no ano X, ou vocês fizeram um projeto, aqui já pode colocar, ou pode colocar depois também no extracurricular. Projetos acadêmicos que vocês participaram, intercâmbio acadêmico pode colocar, tem aqui como segundo ponto. Intercâmbio acadêmico pode ser um ponto também. É obrigatório colocar intercâmbio e se eu não tiver intercâmbio eu vou ser desclassificado? Muitas vezes não, tá, gente? Acho que aqui é muito mais o que vocês fizeram com esse intercâmbio do que, de fato, se você teve intercâmbio ou não.
Porque tem gente que vai fazer intercâmbio e fica lá só fazendo turismo. Não é isso que a gente está buscando. Não é a pessoa que está fazendo só turismo. Se ela foi lá, ela, né, às vezes foi fazer um intercâmbio de acadêmico e aí fez projeto de pesquisa com o time da faculdade lá fora. Então, podem colocar. Então, isso é super legal. Às vezes tem pessoas, tem algumas universidades no Brasil que tem o que a gente chama do double degree, né? Então, é um processo realmente seletivo dos melhores estudantes de cada universidade que acabam tendo essa oportunidade de estudar fora. Então, isso é super legal de colocar. É, e aí, por fim, média geral. Tem faculdades que disponibilizam, tem faculdades que não, mas podem colocar a média geral se vocês tiverem acesso a essa informação. E aqui é muito menos assim para punir quem não tem uma média geral boa e muito mais para valorizar quem tem uma média geral boa, tá? Então, assim, se você falar, putz, não, a média geral não é onde eu me garanto, eu preferi focar nas experiências extracurriculares ou porque eu ganhei uma bolsa, então eu prefiro focar em outras coisas. Não tem problema. Não precisa colocar. Ah, algo super legal aqui também de vocês colocarem é... Enfim, não, eu veio uma coisa na minha cabeça, mas agora foi embora. Mas, enfim, é mais ou menos isso mesmo que a gente recomenda vocês colocarem como experiências acadêmicas que acabam gerando muito valor no currículo de vocês. Beleza? Como experiências profissionais, é que eu vou mencionar sobre essa questão, né, da progressão de carreira. De novo, pelo menos aqui na McKinsey, a gente não está buscando nenhuma experiência específica no currículo de vocês. A gente quer entender, se você teve uma experiência profissional, o que que você fez dentro dessa experiência profissional. Se você, de fato, teve um propósito dentro dessa experiência que vocês tiveram ali. Ah, alguns dados importantes, né? Além de incluir o nome da empresa, explica por que aquela empresa é relevante. Tem algumas empresas que, obviamente, são conhecidas, né? São, sei lá, grandes bancos, grandes empresas de auditoria, são grandes players do mercado, né? No mercado de consumo, enfim. Então, isso, show. Porém, tem outras empresas que não são tão conhecidas. Às vezes tem uma startup que vocês trabalharam, que estava ali numa série de investimento inicial. Hoje em dia, enfim, tem muitas empresas aparecendo. Inclusive, algo super legal do porquê vocês colocarem o porquê que aquela empresa é relevante é justamente porque se vocês estiverem aplicando para uma posição fora do Brasil, talvez a pessoa que está recrutando ah, lá fora não conheça a empresa do Brasil, né? Então, é bom colocar o porquê que aquela empresa é relevante. E talvez assim, só para estressar mais esse ponto aqui da empresa, relevância da empresa, às vezes, lembra que eu falei da história profissional de vocês, da história pessoal de vocês? Às vezes aquela empresa fazia sentido no momento profissional que vocês estavam passando. Então, por isso que é legal vocês incluírem o porquê que aquela empresa é relevante. É, segundo ponto. Demonstre as experiências de vocês se vocês foram mais generalistas ou mais especialistas. E aí, isso aqui também é muito mais do geral das experiências que vocês têm do que necessariamente só de uma experiência. O que que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que acabam, e aí eu vou falar sobre progressão de carreira. Tem gente que acaba tendo uma progressão de carreira mais generalista. Então, é uma pessoa que trabalhou no marketing, depois trabalhou no RH, trabalhou no financeiro, trabalhou em supply chain, sei lá. Então, é uma pessoa que ela rodou um pouco mais, mas conhece um pouco de tudo, tá? Por outro lado, tem pessoas que progrediram na carreira, é, conhecendo uma área específica. Então, às vezes foi lá, começou como assistente financeiro, daí virou
analista de auditoria, depois virou especialista de, sei lá, tesouraria. Então, você foi progredindo na carreira, mas se aprofundou em uma área só. Ah, e aí, como que você pode colocar isso dentro do currículo? É justamente isso que eu estou falando. Você vai colocando o nome das posições que você foi progredindo, e a pessoa que vai ler o seu currículo vai entender, nossa, realmente essa pessoa ou conheceu de tudo um pouco, ou se aprofundou muito no tema que ela iniciou a carreira e depois seguiu na carreira dela. É, Então, enfim, tentem entender qual é a proposta de valor das experiências profissionais que vocês passaram. E isso só você vai ser capaz de dizer, porque você é que passou por essa própria experiência. De novo, inclui o impacto que vocês criaram, nessas experiências, seja com números, seja com qualidade, né, digamos assim. É, e ressaltar as experiências que vocês tiveram dentro dessa vivência. Seja porque vocês focaram muito em experiências mais analíticas, experiências de liderança de pessoas, de relacionamento com o cliente. Pensem, de novo, na proposta de valor das experiências que vocês passaram. E aí tem muita gente que tem dúvida de como escrever isso no currículo, né? É, e de forma muito concisa, você pode trazer muitas informações para a pessoa que está lendo o currículo. Então, aqui do lado direito, a gente tem um modelo de frase, com impacto, com experiência, com proposta de valor que uma pessoa pode colocar. Então, nesse caso, né? Desenho da jornada do cliente, criando arquétipos e prevendo reações, reduzindo o tempo de escolha do cliente em 10%. Aqui eu consigo ver o que a pessoa fez. Então, ela desenhou a jornada do cliente. Como que ela fez? Ela criou arquétipos e previu reações e criou um impacto de diminuir o tempo de decisão do cliente em 10%. Então, assim, em poucas palavras, você consegue colocar exatamente o projeto que você fez e o impacto que aquele projeto gerou na sua entrega. Beleza? E, por fim, experiências extracurriculares. Então, é, pensem como experiências extracurriculares, como eu já comentei no início, qualquer tipo de experiência que vocês demonstraram liderança e vocês fizeram porque vocês tinham paixão pelo que vocês estavam fazendo, tá? E aí, como que vocês podem identificar dentro da experiência de vocês uma experiência extracurricular? Participação em entidades estudantis, sejam elas clubes de consultoria, empresa júnior, é, liga de mercado financeiro, diretório acadêmico, liga esportiva, experiências em iniciação científica ou pesquisas acadêmicas. Então, às vezes, vocês se juntaram a um professor para fazer pesquisa. E pode ser uma pesquisa que vocês tiveram remuneração, como pode ser uma pesquisa que vocês fizeram porque vocês queriam se aprofundar naquele tema. Mas vocês foram lá e fizeram mesmo assim, tá? Programas de mentoria. Então, tem algumas empresas que têm alguns programas de mentoria que acabam sendo super seletivos e um grupo muito pequeno de pessoas acaba recebendo mentoria dos executivos ou das pessoas daquela empresa. Então, podem colocar isso também, que acaba sendo muito legal. Medalhas de competição esportiva ou acadêmica. E aí, esportiva aqui por exemplo, eu patinava, né? Competi no campeonato aqui regional, ou então lutava judô, karatê, ou eu dançava profissionalmente. Então, todo tipo de experiência mais esportiva que vocês podem colocar, ou acadêmico, como eu comentei também, Olimpíadas de conhecimento, né? Fui medalha de ouro na Olimpíada de Matemática, ou então recebi menção honrosa na Olimpíada de Física. Então, podem trazer isso. E voluntariado em ONGs. Tanto voluntariado em ONGs quanto também a participação em entidades estudantis, é legal vocês colocarem exatamente em qual foi o papel de vocês. Se foi mais papel de membro, se foi mais papel de líder,
se vocês chegaram a, sei lá, nível de presidência dessas organizações, porque tudo isso diz muito sobre a sua capacidade de liderar pessoas, de correr atrás, de crescer, o comprometimento de vocês em fazer as coisas acontecerem. E por fim, o LinkedIn. Como eu mencionei, a Clarinha mencionou também, o LinkedIn serve muito como um complemento ao seu currículo. Até porque, às vezes, a gente consegue atualizar o LinkedIn muito mais rápido do que o currículo, né? Então, às vezes eu mandei meu currículo mês passado, já mudei de trabalho e eu consigo atualizar o LinkedIn com o meu trabalho mais atual. Então, usem o LinkedIn mesmo como um aliado de vocês manterem as informações mais recentes. E aí, algumas dicas aqui para um perfil bom no LinkedIn. O primeiro deles é atualizar uma foto profissional. Não coloquem lá uma foto de óculos de sol ou na praia, na piscina, ou bebendo com os amigos. Não, não é a foto da balada, gente. Aqui é uma foto profissional. E não estou querendo dizer que é uma foto produzida, cara, que você precisou tirar com um fotógrafo. Se você tirar uma selfie no celular e subir ali no LinkedIn, é mais que o suficiente. Com um bom fundo, né? Um fundo às vezes até desfocado. Hoje em dia muitos celulares têm essa é, habilidade, capacidade. Então, coloquem uma foto profissional. Colocar um pouco das suas qualificações, né? Com palavra-chave. E aqui, talvez duas dicas para vocês. E vocês não perguntaram, mas algumas pessoas perguntam sobre colocar um resumo das qualificações no currículo, que a gente estava falando agora de pouco. Não precisa colocar essas qualificações no currículo. É muito mais importante vocês demonstrarem dentro das experiências de vocês, se vocês são pessoas organizadas, que gostam de trabalhar em equipe, se vocês trabalham como líderes, é, enfim, todas essas qualificações. É muito melhor vocês demonstrarem dentro das experiências do que só colocar palavras soltas ali no currículo. Agora, no LinkedIn, a gente tem um espaço específico para colocar as qualificações. Então, eu super recomendo de fato que vocês coloquem essas qualificações de vocês no LinkedIn. É, E aí vem a minha segunda dica, que é a seguinte: o LinkedIn hoje em dia tem uma AI que lê as experiências de vocês e consegue colocar essas qualificações. Então, preencham as informações todas de experiência profissional e acadêmica e até extracurricular no próprio LinkedIn e usem essa ferramenta para criar esse parágrafo de qualificações de vocês. É, de novo, mostrar o impacto do trabalho de vocês. Se vocês quiserem até elaborar um pouco mais essa parte do impacto, super pode colocar ali no LinkedIn. Se faltou espaço lá no currículo que a gente estava falando, pode usar aqui o LinkedIn para fazer isso. Inclui as experiências extracurriculares que demonstrem iniciativa e liderança. Então, de novo, é um pouco do tema que a gente comentou. E fazer conexões e recomendações. Então, tudo que vocês né, conectam e se relacionam ali na rede acabam sendo muito importante para criar sua imagem. E eu não estou falando sobre o time aqui, por exemplo, de recrutamento. Eu e a Clarinha entrar lá no seu LinkedIn e ficar olhando com quem você interagiu, qual foi o comentário que você fez, qual o conteúdo do post que você fez lá. Não é isso. É muito mais importante para vocês criarem a rede de contato de vocês, tá? Então, tentem usar o LinkedIn de fato, assim, às vezes ser cara de pau e mandar uma mensagem para uma pessoa que tem uma carreira que vocês é, imaginam que vocês possam ter. Por que não? Então, façam conexões com essas pessoas que acaba sendo bem interessante. Boa, Marinha, dúvidas enquanto eu tomo minha água aqui. Pode beber sua água aqui. Tem vindo bastante a dificuldade, né, de colocar tudo em uma página, o que que prioriza, o que que tira, o que não coloca. Você tem mais dicas em relação a isso, de priorizar pessoas que fazem EJ, iniciação científica, intercâmbio, estágio, o que que concentra, como concentrar em uma página as informações?
Acho que a minha dica aqui é você ser smart. Acho que essa seria a palavra, assim, ser, de fato, saber colocar a informação que seja mais relevante para a história que você quer contar. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente quer ser super exaustivo em todas as experiências que a gente teve e colocar cada detalhe de todas as experiências que a gente teve. Tem experiência que ela não agrega para contar a história que vocês querem contar de vocês. Então, selecionem de fato as experiências que sejam mais relevantes. Às vezes vocês fizeram um estágio de 2 meses, não foi um summer, mas foi só um estágio de 2 meses que não agregou tanto. Vocês pediram, às vezes, para sair do estágio porque apareceu algo super mais relevante. Esse tipo de estágio não precisa colocar, por exemplo, que é o quanto que vocês realmente desenvolveram com isso. É, então, enfim, pense, acho que é legal. Parte dessa é, inteligência do que colocar é, de fato, filtrar as informações que são mais relevantes. Beleza? A gente está acabando no tempo aqui, a gente tem 1 minuto, então eu vou passar muito rápido sobre o Solve aqui para vocês. Gente, o Solve é o nosso jogo online que a gente avalia muito do modelo mental de vocês para o processo seletivo. Então, a gente avalia muito como que vocês têm um mental de resolução de problemas. Esse jogo, ele tem 3 cenários diferentes, e esses cenários vão ter um objetivo, algumas informações, e aí o objetivo é que vocês articulem essas informações, esses dados, tabelas, gráficos, para chegar no objetivo que vocês precisam, tá? Então aqui tem muito uma questão de tomada de decisão, de vocês pensarem qual é a melhor estratégia para chegar no resultado que é esperado que vocês cheguem aqui. O jogo tem 70 minutos. é, cada jogo, eles não são interdependentes, tá? Eles avaliam coisas diferentes entre cada um deles. E aí é legal que vocês joguem ele de forma estratégica ali com tempo para que dê no total 70 minutos, tá? Mas de novo, assim, o mais legal aqui é que vocês pensem de forma muito estratégica e não é necessário nenhum tipo de conhecimento prévio, treino. A gente sabe que tem algumas empresas que, nesse momento do processo seletivo, pedem o GMAT para vocês. Não é o caso da McKinsey. Por quê? A gente tem a diversidade é algo muito importante para a gente. E a gente quer dar a mesma chance para todo mundo, independente da formação acadêmica, do seu contexto social, é, da sua, enfim, de qualquer background que você tem aí. Então a gente avalia muito mais essa questão do modelo mental e zero preparação. E assim, se vocês virem algum conteúdo na internet, esse aqui é o treino do Solve. Não acreditem, não existe nada comprovado que vai de fato ajudar vocês para passarem no Solve, tá? E aí, um modelo de entrevistas. Todo mundo que faz o currículo, faz o Solve, a gente analisa os dois de forma muito criteriosa, muito criteriosa. Então, se vocês passam por essa fase, chegam na fase de entrevistas, é porque de fato vocês é, passaram na barra do que a gente procura nas pessoas aqui na McKinsey. E aí vem o novo desafio, que é passar nas entrevistas. É, Aqui nas nossas entrevistas, a gente avalia duas grandes dimensões. Como eu comentei, o seu modelo mental, e a gente avalia isso muito através dos casos de negócio. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar. No nosso site, a gente tem alguns modelos, inclusive de business case, que talvez seja o termo mais conhecido. E também a parte pessoal de vocês. E na parte pessoal, a gente avalia ah, alguns critérios. A capacidade de vocês criarem conexões. Lembra que eu comentei lá no início, né, a possibilidade, como que vocês trabalham em equipe, como que vocês articulam influência entre as pessoas que você está se relacionando.
sua capacidade de liderança, capacidade de empreendedorismo e de crescimento pessoal. Então, essa parte, né, que vocês vão contar uma história pessoal, inclusive pode ser uma história que vocês incluíram no currículo de vocês dentro daquelas experiências, porque foram atividades muito desafiadoras para vocês, conquistas muito desafiadoras. Então, vocês vão pegar um exemplo dessa, talvez do currículo, e linkar com esse critério que a gente está procurando aqui. Então, a gente vai querer entender de vocês a história pessoal e o caso de negócio. E isso vocês vão fazer com um dos entrevistadores, que é um consultor, uma consultora aqui na McKinsey. É, Vocês passam por essa primeira entrevista, depois fazem a segunda entrevista e com a mesma estrutura, a estrutura da entrevista tem 1 hora de duração e aí vocês recebem o feedback para saber se vocês ou passaram para a fase seguinte, que já é a fase final, e ou que é para vocês receberem a oferta para se juntarem aqui na firma, tá? Uma coisa muito legal que eu costumo falar para todo mundo. Desde o currículo, da preparação para o Solve, depois preparação para a entrevista, tudo isso é para vocês já começarem a entender se vocês gostam do modelo de trabalho de consultoria e da McKinsey, tá? É, então, se vocês se divertirem, né, vocês começam a criar uma curiosidade intelectual, eu quero aprender mais, eu quero conhecer um mundo ali que, putz, eu não tinha a menor ideia de que poderia existir, é, é um bom indício de que depois você pode se dar bem aqui na firma. Então, e se vocês falarem, putz, eu tô me aprofundando aqui, não é muito o que eu gosto. Tá tudo bem, tá, gente? Acho que tem muitas outras carreiras, tem outras possibilidades aí de, de se desenvolver na carreira, mas esse é o nosso jeito e essa curiosidade intelectual acaba sendo algo bem importante para todo o processo e depois para sobrevivência de vocês aqui dentro também. Então, era isso que eu queria passar com vocês aqui hoje. A gente passou 5 minutinhos, não quero me estender muito mais, mas queria, Clarinha, entender se você tem algum outro ponto aí. Só para dar um geral, tem gente perguntando agora que você puxou das entrevistas, de como se preparar para as entrevistas, tal, tal, tal. No nosso site a gente tem alguns cases disponíveis, abertos. Vocês podem já dar uma olhada, mas uma vez que a gente chama para entrevista, a gente manda mais material, a gente tem um auxílio, que nem a sessão, a gente tem semelhante para a parte de entrevistas. E a gente tem tempo para você se preparar também. Não se preocupe, que a gente não vai te chamar para uma entrevista de case e falar que é amanhã. A gente dá um tempinho para você se preparar. E é isso, gente. A gente vai fazer mais eventos desse, mas provavelmente mês que vem. Então, se vocês quiserem vir de novo, ouvir mais um pouquinho. E logo, logo também a gente volta para algumas escolas. Acompanhem a gente no LinkedIn, no Instagram, para garantir que vocês conseguem participar e ter as informações mais fresquinhas do processo seletivo. Tá bom? Justo. É isso. Muito obrigado, gente, por terem se juntado. Usem esse evento como a primeira pecinha ali de contato com a firma. Logo mais, como a Clarinha falou, a gente vai ter outros eventos, então vão entrando, vão se conectando com a gente aí. Podem se conectar comigo no LinkedIn, Guilherme Cerruti, Clarinha também, Maria Clara Porter, no LinkedIn, e a gente está disponível aí para qualquer coisa. Fechado? Boa noite. Tchau, Beijo, tchau. gente. Tchau, Boa tchau. noite, valeu, tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.